para a Farmácia Líder. Para seu conforto e segurança, peça seu medicamento pela teleentrega da Farmácia Líder, pelo 3282-1100. Farmácia Líder, tradição em cuidar de você. Vamos para o nosso quadro Turismo e Negócios, aqui no nosso GJR, nesta manhã de quarta-feira, dia 20 de março, começo do outono, começou às 0h06. Manhã de tempo bom aí, temperatura em elevação que pode chegar aos 32 graus, olha só, hein? Conosco aqui está o nosso colaborador, ele que tem 50 anos de ambientalismo, seguidor do José Lutzenberger, biólogo de formação, professor, ativista, com participação ativa dentro dos movimentos. Em Canela, ele fez parte aí da equipe que implantou a coleta seletiva. Hoje, novamente, está à frente aí do processo deste importante setor, né, que é a separação do lixo, mas especialmente a coleta seletiva, como interventor da central de triagem. Nosso colaborador, professor Carlos Frost. E ao lado, professor, o nosso convidado de hoje, que é natural de Rio Grande, tem 38 anos, desde 2 de março do ano passado está em Canela, é biólogo de formação, há 3 meses como secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana da cidade. O secretário Leandro Pereira Heidemann. Ambos conosco aqui nessa manhã para falar sobre resíduos. Vou abrir aqui as nossas câmeras para saudá-los. Começo saudando o professor Carlos Frost, nosso colaborador, professor, que está trazendo, né, o secretário aqui para esse bate-papo. Professor, bom dia, tudo bem, professor? Bom dia, Braulio, bom dia, ouvintes da Rádio Clube. Satisfação estar aqui novamente participando do teu programa e tentando passar alguma mensagem, né, Braulio, de conscientização, da nossa necessidade que nós temos de intensificar a coleta seletiva, para diminuir custos ambientais, diminuir custos operacionais, enfim, é um somatório de coisas que nós podemos falar aqui hoje e sempre, né, Braulio? Isso é uma luta contínua, de que quanto mais as pessoas separarem o lixo, menor vai ser o impacto ambiental, e depois nós podemos dar alguns detalhes, até numéricos, né, Braulio, do prejuízo que cada cidadão canelense tem ao não separar os seus resíduos. Secretário Leandro, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Braulio, bom dia, seu Frost, bom dia aos ouvintes da rádio, aos telespectadores, prazer e obrigado pelo convite. Bom, professor, para fazer aí um retrospecto, né, um histórico, a coleta seletiva foi implantada em que ano no município de Canela? Bom, oficialmente, Braulio, ela foi implantada, se eu não me engano, em junho de 95, depois com o incêndio sinistro que houve no galpão de triagem. A coleta praticamente era feita só na Vila Suzana, no bairro Celulose ali, o Vila Bueira e o centro. Esse foi a coleta implantada em 95. Depois nós retomamos a coleta dia 3 de setembro de 98, também com esses 3 bairros, mas como foi feito naquela época uma campanha nas escolas, que era troque lixo seco por computador, todas as escolas do município começaram a ensinar a separação do resíduo e aderir a essa, digamos, ainda não havia coleta seletiva na cidade, então era só um protótipo ali. Quando chegou no final do ano, onde 2 escolas ganharam o computador e a primeira também ganhou uma impressora, o que aconteceu? A comunidade começou a exigir a coleta seletiva. Então, o planejamento na época era estratégico de 3 em 3 meses aumentar bairros. E o que aconteceu? Como as escolas estavam na campanha, Leandro, elas queriam a coleta seletiva no seu bairro. Então, nós fomos obrigados a implantar 100% da cidade, eu acho que foi em abril de 99. Abril de 1999. De 99. Olha aqui. Então ela começou num crescente, numa evolução, porque as escolas estavam envolvidas. Completando um jubileu de prata, né? Exato. Mas com uma triste realidade. Esse 25 anos da implantação da coleta seletiva no município e houve um retrocesso, que a gente deveria estar comemorando hoje, números mais significativos. Mas a gente está aqui falando de um assunto que, infelizmente, é triste, né, professor? Sim. Canela foi uma referência, ela foi evoluindo, mesmo com a nossa saída da prefeitura, ela foi num crescente. Eu acho que 2010 ela já era uma referência para o Brasil em termos de separação, em termos de gráficos, né, Braulio? 90% alguns bairros,
85 outros bairros, tudo por amostra, né? Então nós tínhamos um índice altíssimo. Hoje, eu vivendo lá na central de triagem das 5:30 da manhã até as quase 7 da noite, o que eu vejo é praticamente 50% do resíduo misturado, às vezes 60%, dependendo do bairro, né? Alguns já melhorando significativamente, a coleta do sábado ela vem evoluindo, mas ainda por nosso anseio, né, secretário, como biólogos e para quem conhece muito já o meio ambiente, é triste. É triste, realmente lamentável, acho que é falta de respeito. Eu gostaria aqui de falar de ética e não estou falando de ética, eu tenho que falar novamente sabe de que os ouvintes, isso é um assunto que tem mexido com a comunidade, viu? O Márcio está dizendo aqui, ó, bom dia, ele diz assim, o que adianta eu separar? Eu já fiz 2 semanas, se já faz... Que adianta eu separar? Se já faz 2 semanas que o caminhão não entra na minha rua. Onde é que você mora aí, Márcio? Manda aí o nome da tua rua. Peraí, não tem aqui, né? Manda aí, acho que é São João aqui, mas manda pra gente aqui, pra gente saber qual é a rua. Vereador Jerônimo Terra Rolim, ele pediu aqui para o secretário que está fazendo tratativas para contratar uma empresa para recolher o lixo verde. Se ele pudesse dizer quais as tratativas e como está isso, né? E também ele pediu, se puderes pedir para o secretário onde está o contrato da renovação do recolhimento do lixo, porque no portal de transparência aparece como vencido. Perguntas para o secretário. Mas antes disso, Braulio, eu acho que... Sim, desculpa, vamos falar. Não, só para seguir na mesma linha, então aí a gente tem um espectro, né, como o seu Froze falou, de 25 anos aproximadamente, que se teve essa iniciativa da coleta seletiva em Canela, e depois 13 anos, pegando como referência 2010, que pode ser considerado o auge, talvez, né, seu Froze? Sim. Auge da coleta seletiva, com esses índices que o seu Froze passou, por amostras em determinados bairros. Então, a gente tem aí a ideia e por isso retomar isso, né? Eu acho que Canela já foi um expoente com essa questão da coleta seletiva, com a segregação dos resíduos, e por muito tempo, por muitos anos ficou desassistido, né? A população ficou desassistida, a cidade ficou desassistida, as pessoas que tinham já esse costume de segregar os seus resíduos, não poderia ficar assim, né? Não poderia ficar assim. A gente se viu obrigados, mas dentro de um contexto nós não aceitaríamos, e isso foi no início da gestão, que eu entrei ali em 15 de dezembro do ano passado. Não achamos que não deveria ficar assim do jeito que estava e permaneceu por alguns anos. Então a nossa iniciativa foi mudar esse paradigma da cidade, mudar esse paradigma da questão dos resíduos sólidos, da coleta seletiva em Canela, e analisando o contexto, a questão contratual, a manifestação da empresa na época, que o contrato venceria em 10 de janeiro, a manifestação da empresa dizendo que não tinha interesse em continuar com o serviço. Então, diante disso, e para tentar voltar a vislumbrar o que Canela foi, nós tomamos a medida da intervenção, né, na central de resíduos. Foi justamente para isso, para mudar esse paradigma na cidade. Bom, vamos falar do contrato, que é importante, né? Essa questão do recolhimento que tem gerado uma série de reclamações, secretário. Olha, é impressionante como... Não, sem dúvida. O recolhimento, ele está irregular, para não falar outra coisa, né? Ele está irregular. E é bom esclarecer também, Braulio, até em relação ao que o vereador Jerônimo perguntou, o seguinte: é bom que se esclareça, que as pessoas tenham ideia, que nem todo mundo tem ideia disso, que existiam os seguintes contratos, né, do resíduos com a prefeitura. Existe o contrato da coleta de resíduos, certo, tá? Existe o contrato da triagem e transbordo, existe o contrato do transporte e existe o contrato do destino final. Então eram 4 contratos. Olha só. Com a mesma empresa? Não. Com a mesma empresa era a coleta e a triagem e transbordo, tá? Que foi exatamente... E o transporte e o destino final são empresas diferentes. E aí dentro desse contrato da coleta, existem algumas especificidades dos resíduos que ficam a cargo da empresa de coleta. Aí eu tô falando, eles consideram no contrato lá que são os resíduos especiais, que são os móveis e tudo mais, os resíduos verdes, tá? Enfim. Então foi exatamente esse contrato da triagem e transbordo que a gente fez a intervenção. Somente nesse. Tá? Então hoje continua vigente o contrato da coleta, continua vigente do transporte e do destino final. Certo. Em relação
ao recolhimento, como é que a prefeitura faz essa fiscalização? Porque tem como teve esse ouvinte aqui que nos falou aqui, o Márcio, né, que ele não viu a pergunta que eu fiz aqui, onde é que ele mora, que ele separa, mas já faz 2 semanas que o caminhão não entra na rua dele. Então, assim, existe a fiscalização, existem os fiscais ambientais da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo que fazem essa fiscalização, e além deles, os próprios fiscais do contrato com a empresa, né, que são os gestores e os fiscais administrativos e o fiscal técnico. Então, eles que são incumbidos dessa fiscalização. Então, assim, só para contextualizar também, a nossa ideia foi, com essa questão da intervenção, tá? Instaurar um novo modelo para Canela de triagem e transbordo, tá? Que foi a pretensão na época e que, graças a Deus, tem se mostrado eficiente com os números apresentados. Depois o seu Froze vai detalhar isso, que é a questão da cooperativa, tá? E aí é o principal norte que nós idealizamos lá com a questão da intervenção, que era pelo fim socioambiental, né? Então essa questão toda da intervenção, ela tem o objetivo claro da questão socioambiental do município de Canela. Certo. Primeiro que era para resgatar essa questão da cidade, para a cidade não ficar desassistida, tá? E por final regularizar muitas famílias de catadores que viriam a formar a cooperativa que está hoje lá na usina. Então isso que nós nos deparamos lá, tá? Depois o seu Froze pode detalhar também, tinham indícios, a própria empresa dizia que triava 5% dos resíduos lá na usina, e aí quando se entrou lá, se viu, tinham indícios, tá? Não posso afirmar categoricamente, mas tinham indícios de que nem 5% era triado lá pela empresa. Enfim, então eu acho que é bom a gente detalhar já para que as pessoas tenham ideia. Essa questão da intervenção, ela foi muito bem discutida, ela foi muito bem analisada e teve uma transparência, porque quando se idealizou essa questão da intervenção, se solicitou o acompanhamento do Ministério Público, tá? Então, anteriormente, a intervenção teve todo um debate, teve acompanhamento, teve sugestões do Ministério Público, tá? Tiveram reuniões específicas, além da Secretaria do Meio Ambiente, o Ministério Público, a Patran e a Brigada Militar, tá? E ao final dessa reunião se fez uma ata, e essa ata a gente deu ciência às autoridades jurídicas e policiais de Canela, tá? Então foi todo um processo transparente, não foi nada no ímpeto, e a partir disso, enfim, no dia da intervenção a Patran acompanhou, a Patran fez os seus relatórios lá de fiscalização, que apontaram lá indícios de irregularidades, de crimes ambientais. A pedido do promotor, a FEPAM posteriormente esteve no local, também fez os seus relatórios. Então tudo isso foi bem planejado, foi bem acompanhado. Tem processos administrativos que foram abertos exclusivamente para fazer esse acompanhamento da intervenção. Enfim, e acho que já temos amostra suficiente lá com a questão da cooperativa, que foi a melhor escolha, foi a melhor alternativa para que a população tivesse uma expectativa e quem sabe voltar a fazer o que fazia tempos atrás, fazer a coleta seletiva nos dias certos, enfim, retomar essa questão. E aí a gente chega em outro ponto, né, Braulio e ouvintes telespectadores, a gente uma vez feita essa questão da intervenção, isso tudo estando andando, isso tudo tendo apesar de recentes números que demonstram isso, que foi a melhor opção em relação à coleta seletiva. Sem dúvida o nosso enfoque agora, a partir de agora, vai ser com questão a cobrança e fiscalização efetiva da coleta, tá? Do recolhimento. Então a nossa fiscalização a partir de agora vai ser efetiva com a empresa em relação ao recolhimento e à coleta. Pois é que, olha só, o Márcio diz que ele mandou foto aqui, ó. Ele diz a rua fica atrás do Rissul. Mandou fotos aqui, diz que faz 2 dias que não passa lá. Então nada muito distante, né? Muito distante. No centro. Exato. A Beatriz Firmeister diz assim: bom dia, Braulio. Com o objetivo de auxiliar esse trabalho tão essencial, vou relatar como está a coleta aqui em nosso condomínio. Logo no início da intervenção, correu tudo maravilhosamente bem. Fiz uma ampla campanha com cartazes, avisos e todos os condôminos, com todos os condôminos, etiquetagem dos lixões. De umas 2 semanas para cá, voltou tudo ao que era antes. Quando passam, levam tudo junto. O condomínio fica na Pouarres.
da Paul Harris, né? Um abraço a todos, não perco a esperança de que tudo com o tempo volte a ser eficiente. Isso aí, Beatriz, não desista, vamos acreditar. A Isabel Scheid, do Movimento Ambientalista, o trabalho com os resíduos urbanos é o trabalho mais importante em andamento no momento. Na área pública de Canela, é verdade. O Ricardo Sonsini aqui também, bom dia, Braulio, transmita um abraço para o amigo Froze. Pois o secretário está dizendo agora, depois então da organização da central, que tem o professor Froze, que é uma pessoa realmente gabaritada e à frente como interventor, agora então, o secretário, realmente o foco será depois na fiscalização dessa coleta, desse recolhimento, porque pelo que a gente está percebendo aqui, ela está acontecendo de forma irregular e em alguns momentos não está acontecendo. Sem dúvida, a ideia é basicamente essa. E a gente sabe, e a gente fez questão disso e sabíamos do que enfrentaríamos. Isso foi um desafio da nossa secretaria, tão logo assumir a Secretaria do Meio Ambiente, que nós tínhamos bem claro exatamente isso. Nós tínhamos a opção, ou continuaria tudo como estava, né? Ou seja, o serviço não vinha sendo prestado da maneira que deveria ser. As pessoas separavam os resíduos e esses resíduos eram coletados misturados, o que viabiliza a coleta seletiva. Depois o seu Froze pode falar isso, mas à medida que a empresa que coleta mistura esses resíduos, essa coleta seletiva, esses resíduos segregados da coleta seletiva perde a sua função, perde o seu valor, inclusive. Sim, né? sim. Então saberíamos que iríamos encontrar desafio, mas foi isso que nós quisemos. Quisemos enfrentar esse desafio, mudar o paradigma, que primeiro seria com a questão da intervenção na coleta seletiva, e agora vamos encarar esse desafio da coleta seletiva para que seja feita uma coleta seletiva efetiva, tá? E que as pessoas também, é bom ressaltar isso, Braulio e ouvintes, que isso, além de ser uma iniciativa do poder público, isso deve ser também uma iniciativa da população, então, da sociedade como um todo. Nesse assunto, secretário. Principalmente com relação à separação e mais do que isso, Braulio, hoje em dia tem dias certos do recolhimento da coleta, então é preciso que os ouvintes, a população de modo geral, façam esse exercício de colocar somente nos dias específicos aquele tipo de resíduo, tá? Porque isso, a consequência desse ato vai ser fundamental lá na usina, lá onde o seu Froze está, onde está a cooperativa, onde estão os catadores. Então, a consequência disso vai ser um aumento da coleta seletiva lá e um aumento do índice que vai ser triado. Então, sem dúvida, essa participação da população, a nossa ideia é fomentar exatamente isso, que a população resgate essa iniciativa da separação nos dias certos, e brigue por isso, brigue para que a empresa não colete junto, sabe? Para coletar no dia certo, e aí, claro, cabe ao poder público a fiscalização. Como é que está o contrato com a empresa que faz esse recolhimento, secretário Leandro? O contrato está vigente, tá, Braulio? O contrato está vigente, passou agora no final e início do ano. Estava em análise, a empresa pediu algum aspecto da repactuação e reequilíbrio da correção. Isso estava em análise pela Procuradoria do município e já está sendo encaminhado mas lembrando vigente para finalizar a questão do aditivo, da minuta, enfim, mas continua vigente. Ele continua vigente, ele está em andamento. Isso. Tem, até quando vai esse contrato? Acho que vai ser mais um ano, tá? E todo esse tempo ele teve vigente, tanto que a coleta continua. Sim. Tá? De alguma forma que aí os ouvintes relataram, enfim, mas ele estava vigente, tanto que a coleta continuou pela empresa. Então nós temos aí basicamente um ano para pensar o que queremos de Canela, o que pretendemos. Eu falo aí a questão do poder público, né? Mas claro, junto com a sociedade, trazendo como exemplo essa questão da intervenção, trazendo como exemplo os comentários das pessoas, que é muito importante isso, para que a gente tenha e construir junto um futuro melhor para Canela e voltar que Canela volte a ser um exemplo da questão do tratamento dos resíduos, da coleta seletiva dos resíduos, destinação. É isso que pretendemos, tá? Desde que iniciamos ali, a nossa ideia foi essa. Bom, a Isabel está perguntando como é que está o contrato com a cooperativa de catadores para a fase de triagem. Como é que está esse contrato? O contrato foi assinado, tá? Então, a princípio foi assinado ontem, inclusive, tá? Então, a princípio está tudo certo. Professor Froze, secretário Leandro, como é que está então agora a questão da separação? Vamos entrar, na verdade, o secretário já iniciou esse apelo, porque agora a gente vai fazer um apelo para a comunidade, né?
Como é que está chegando esse lixo lá na central, professor? Que você tem me relatado, o professor vem aqui com frequência, mas Braulio, outro dia tinha xixi dentro de um vidro. Urina. Três garrafas de urina. Tinha aqui. Apareceu agora também um depósito de resíduos de saúde. Sim. Não conseguimos identificar se é laboratório, seringas com sangue. Seringa com sangue. Então, tudo é uma investigação, né, Braulio? Se, claro, no momento tivesse ali um celular, se elas tivessem dado conta e fotografar a origem, a gente poderia ir direto na fonte, né, Leandro? Mas não tivemos essa Quem é que está informação. fazendo esse recolhimento do seletivo? Tem uma empresa contratada, eu acho que para todo o município, já desde 98, que eu acho que é Resi Service, uma coisa assim. Ela que faz o seletivo. Vai no dentista, tem. O lixo orgânico. Não, o seletivo específico seletivo não, da saúde. Da saúde. Da saúde. Só da saúde. Tá, desculpa, eu queria saber o outro. Não, o outro não tem nada a ver com essas empresas. Isso é particular, porque perfeito. pela legislação, esse resíduo é de competência de quem gera. Então, médicos, dentistas, todos que tiver procedimento dentro do município de Canela. Tem uma empresa contratada. Veterinário, que não a atual, né? Que é a Serra Ambiental. A Serra Ambiental. Não, nada a ver com Serra Ambiental, Braulio. Isso é um resíduo especial. Provavelmente vai para Caxias do Sul, se todos contrataram essa empresa, vai para Caxias, então médico, dentista, laboratórios, farmácias tem que ter um contrato específico para isso. Então não entra na coleta seletiva. Mas às vezes acontece, né, Bruno? Então passa para nossa investigação essa questão. Só complementando essa frase, desculpa. De acordo com a legislação, é responsabilidade de quem gera e até o destino final. Então isso é bom ressaltar, né? Exato. Então a responsabilidade é do gerador até o destino final. Ou seja, do cidadão. O cidadão ele é responsável do momento que ele faz o descarte, que ele põe lá na lixeira, até o momento que chega lá na central. Isso, nesse caso específico nós estávamos falando desse da saúde. Da saúde. Esse da saúde, como um todo, né? Como qualquer empreendimento, qualquer tudo, mas nesse caso específico que a gente estava falando, que o Sr. Fraude comentou que ele é responsável por quem gera, mas é bom salientar que ambientalmente ele é responsável desde quem gera até o destino final. Que não seria ali, entendeu? Então o compromisso, a obrigação desse que gerou esse resíduo de saúde seria o destino correto também através dessa empresa para um lugar licenciado. Desculpa, para o cidadão também há responsabilidade, agora entrando na questão do lixo orgânico e do lixo seco. Há responsabilização, por exemplo, se ele mistura o lixo, por exemplo? Pela legislação federal, estadual e municipal, sim, ele é responsável até o se eu põe no dia errado final. Ali na... Pode ser autuado. Ali fora, na lixeira. Pode ser autuado pela Lei 9.605, ele pode levar uma multa de R$5.000. Se for fiscal bem, como é que se diz, fiel à legislação. Sim. Ele obviamente pode que não é o objetivo. Eu só estou contextualizando aqui porque a gente falou sobre a responsabilização das empresas que geram lixo de saúde. Perfeito. Né? Sim, essa é mais grave ainda, né, Braulio? É que a ideia, né, Braulio, é justamente o seguinte: ao invés de que tem que ser necessário fazer essa notificação, essa autuação, e é o que a gente preza, principalmente a conscientização. É isso que a gente preza, é que as pessoas tenham consciência para segregar o seu resíduo e colocá-los no dia certo da coleta. É uma reeducação, né, Braulio? Pois é, vamos entrar nessa sequência para a gente encaminhar aqui para o final da nossa entrevista. Vamos entrar agora na questão justamente do cidadão, daquele que pode fazer a diferença fazendo a separação. E aí, como o secretário colocou ali, quer dizer, a partir do momento desse trabalho de conscientização, aí sim, a prefeitura tem que fiscalizar de forma efetiva essa coleta, porque não é possível que se misture o lixo que se deixa no dia certo. Obviamente que se está no dia certo. Vamos dar um exemplo. E que não haja coleta, né? Daí aí a coisa. Aí o desmotiva o cidadão. Exatamente. Já que eles não fazem, porque infelizmente a gente tem muitas pessoas que pensam assim: já que o poder público não faz, eu também não vou fazer e deixa assim mesmo. Vamos dar um exemplo, Braulio. O Leandro citou em 5% que era realizado do aproveitamento de todo o resíduo produzido. Bom, hoje nós chegamos já. Mesmo com a primeira leva de 50% misturado, já foi possível tirar 9,7%. Se eu tirar os 50% do resíduo que está misturado, se fosse contar só o seletivo, porque mesmo no seletivo vai ter rejeito, né, Bruno? Sim. Então, eu poderia dizer que chegou a 19,4%, digamos. Então, é um índice já
surpreendente. E o que nós estamos notando, com a campanha de rua, com a fiscalização indo para a rua, alguns bairros já chegaram a 60% já do seletivo. Sim. Então, já uma amostra significativa. Essas pessoas que estavam adormecidas, indignadas, que agora viram o caminhão adesivado e colocando no dia certo, mesmo ainda o gari coletando, como disse a ouvinte, todo o resíduo, já melhorou significativamente. Com isso, brother, nós vamos aumentando os índices e diminuindo os prejuízos, né, tanto ambientais como sociais, como o financeiro. Porque isso é sustentabilidade. Né? Exatamente, é bom. Posso, Braulio, fazer uma parte aqui? Claro. E é bom nisso que o Sr. Frase falou, a gente, talvez as pessoas também não tenham ideia. Com essa questão da coleta seletiva, aumentando o índice da coleta seletiva, a triagem do resíduo, diretamente proporcional é o seguinte: aumenta a triagem e diminui o rejeito, tá? Então, esse rejeito em menor volume, ele é transportado, né, numa quantidade menor, e isso impacta diretamente no contrato do resíduo. Ou seja, um volume menor de rejeito, se paga menos por isso, tá? Então, vai ter uma economia direta, tá, em relação ao contrato do transporte. E da mesma forma, no destino final, o contrato do destino final, que é o aterro lá em São Leopoldo, com menos rejeito, se paga menos. Então, a ideia é justamente essa. Nós temos metas e pretendemos até o final do ano a geração do lixo. Isso, a produção a produção do rejeito a partir da triagem, da coleta seletiva, vai se pagar menos no transporte, vai se pagar menos na destinação. E aí nós temos metas e pretendemos até o final do ano com essa economia e esperamos que cada vez maior, né? Com a coleta sendo feita, realizada corretamente, a triagem sendo feita cada vez tendo um índice maior, a economia nesses contratos do transporte do destino final, quem sabe lá no final do ano a prefeitura não possa adquirir, por exemplo, um triturador para os resíduos verdes, que é outro problema que está sendo falado, e aí se tornando independente, a própria prefeitura fazendo a gestão desses resíduos verdes. Então, são objetivos, são metas que é importante a gente falar, que vão ter economias nos contratos, para que a gente possa ter autonomia para fazer a gestão em outros aspectos. O vereador está dizendo que existe um arquivo de 74 folhas que a atual empresa Serra Ambiental fez contra esse decreto de intervenção, apontando inúmeras irregularidades. Diz: estamos muito preocupados, e o dono da empresa Serra Ambiental afirma que o contrato não foi renovado para o recolhimento. Isso é fato ou foi renovado? Quem que comentou isso? O vereador. Qual vereador? O Jerônimo. Não, ele como eu falei, o contrato estava em análise e estava aguardando as assinaturas. Ah, certo. Tanto ele estava vigente que a coleta estava sendo feita pela empresa. Bom, de qualquer forma, secretário, o que nós queremos, a população, a comunidade, o professor Frase, você, secretário, com certeza também, é que a coleta, o recolhimento aconteça de forma correta, mas principalmente que a comunidade, obviamente, contribua, né? Faça a separação do lixo, coloque nos dias correspondentes, que é na segunda, né? É o orgânico, isso, né, professor? Segundas, quartas e sextas-feiras, né? Isso. Na terça, quinta e sábado o seletivo. Então, que a comunidade faça isso, por favor, porque daí nós teremos argumentos, né? E teremos força para dizer assim: olha, estamos fazendo a separação. Agora, por favor, o poder público faça a sua parte, a empresa que faz o recolhimento recolha esse lixo e que seja feito, obviamente, todo o processo, né? Que seja feito todo o processo para que consigamos, como disse o secretário, diminuir também a geração de lixo, né? Temos que passar. É um outro assunto para a gente falar aqui com o Sr. Frose sobre a diminuição do lixo, da produção de lixo, que é absurda. Muito obrigado, secretário Leandro, que esteve conosco aqui. A gente agradece imensamente a tua participação conosco nesta manhã. O secretário Leandro Pereira Heidemann, secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana. Professor Carlos Frose, obrigado a você também, professor. Grande abraço. Tudo de bom aí, professor. Obrigado, agradece imenso. Obrigado, secretário. Obrigado, bom dia. Sucesso para vocês aí. Muita gente falando aqui, né? O Alexandre Vargas, um forte abraço para o professor Frose. Questão do lixo em boas mãos com o Frose, né? Que mais aqui? Vamos ver se tem mais alguma participação para a gente registrar. E obrigado mais uma vez aí para as nossas participações de ouvintes. A gente vai de imediato agora, a gente vai trazer aqui a participação da professora Marina Suzin Ciota, falando sobre o Uxênio. Clube. E a hora certa? Confira a hora certa
8h51, a temperatura que está nesse momento em 24 Grande graus. Jornal Regional. Temas. Oferecimento Lojas do Sim.